Olá, eu sou Maurício Gouveia, estou aqui na Tropicalia Discos e esse é o disco da semana. Bom é não fumar, beber só pelo paladar, comer de tudo que for bem natural e só fazer muito amor, que amor não faz mal então. Na realidade, para Joyce, a carreira dela começa de fato com Feminina, um disco de 1980. Começa, por que ela diz isso? Que é onde ela realmente pôde reproduzir num trabalho aquilo que ela mais imaginava construir musicalmente. Mas até ela chegar ao Feminina em 1980, foram 12 anos que ela veio caminhando e construindo esse arcabouço musical que acabou desaguando nesses discos. Porque o Feminina e o Água e Luz são irmãos, né? São discos irmãos, né? São discos que têm muitas semelhanças. Então, o Feminina, quando ele surge em 1980, ele é um disco que cristaliza essa evolução, né? Essa descoberta da Joyce pelo som que ela queria fazer. E o Feminina é estruturado em cima do trio Joyce, Tuti Moreno e Fernando Leporassi no baixo, né? Trio, baixo, bateria e violão. E é em cima disso que ela instrumentaliza o restante, enfim, com qualquer outro adorno que ela queira botar. Mas a base do disco é essa. O Água e Luz, que é gravado logo na sequência e aproveita o sucesso que ela fez no Feminina, né, com música feminina, música clariana, que participa do festival e alça Joyce aí a um patamar de popularidade muito grande naquele momento. Então a gravação do Água e Luz foi uma coisa imediata, né? Então a gravadora já tinha todo o interesse de lançar um outro disco na sequência. De uma série de músicos nesse disco, de forma pontual, né? Enfim, ela estrutura o disco em cima do trio e tem, como eu falei, a participação do Haroldo Mauro Júnior no piano em Messias Binon, fazendo um solo realmente matador. E a participação do Sivuca no Samba de Gago, que é uma música também que acabou ganhando simpatia dos europeus aí para as pistas de dança também, pelo tipo da levada e essa onda instrumental que a música tem. O trabalho do Tuti Moreno nesse disco é um trabalho, enfim, que, sabe, realmente a gente não fica impressionado. É um tipo de baterista que ele deixa o instrumento meio em suspenso, assim, parece que às vezes a bateria dele não tem muito chão, né? Mas o tempo está sempre ali. E a Joyce entendeu muito bem isso, e ela consegue ter essa sinergia com o Tuti de uma forma única. Quando eu brincar de conversar, eu de você. A censura, ela acabou atingindo a Joyce nesse disco numa faixa chamada Eternamente Grávida, por causa de duas palavras que ela usa nessa faixa, que é grávida, que naquela época não se podia usar esse tipo de palavra, grávida, e parir, é o verbo parir. Então, por conta dessas duas palavras, essa música foi censurada e teve que ter um trabalho grande junto aos censores para poder liberar essa música. Parir para mim é um prazer, uma eterna explosão de vida e música. Então, ela reproduz no Água e Luz todo aquele universo que ela fez no Feminina, só que de uma forma um pouquinho mais enxuta em termos instrumentais, mas com um alcance artístico assim que, no meu gosto pessoal, assim, é um disco que me deixa muito mais emocionado até do que o Feminina. É um disco assim que eu acho impressionante dentro da carreira da Joyce, de termos sonoros também. É um disco, a gravação, o som do violão é bonito, a forma como ela dobra os violões. O corpo nesse rio é um remanso, um balanço, um descaso sem descanso, quem não viu. Todo esse universo, né, de Joyce, Boca Livre, enfim, toda essa turma que de certa forma gravita junto, né? Eles compartilham musicalmente muitas coisas. Isso para mim chega através dos discos do Milton Nascimento. Então, né, a partir do momento que eu começo a ouvir Milton Nascimento, especificamente com o disco Sentinela, eu começo a me abrir para essas coisas, porque eu vou
começar a ouvir muito todo o trabalho do Milton, que tinha sido gravado antes do Sentinela, e começo a ver que Joyce está ali, sabe, em vários trabalhos, né? Ele grava o Mistérios em 78 no Clube da Esquina 2, então eu começo a procurar outros artistas, outros trabalhos, outras manifestações que acabam me encantando. E aí eu chego em tudo aquilo que a Joyce fez, em especial nesses discos de 80 para frente, né, que o Feminino, Água e Luz, que deram essa partida, que acabam sendo criando esse encantamento aí em mim até hoje. Ele sou eu, comigo ele faz as contas.